Olá, caros colegas, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou falando hoje aqui diretamente da cidade de Guanambi, aqui no estado da Bahia, onde estarei ministrando amanhã e depois o curso de perito judicial. Estou bem queimadinho do sol, como vocês podem ver, porque aqui realmente o sol está muito forte, muito quente. E nessa tarde eu aproveitei, estou descansando para começar o curso aqui amanhã, participando de alguns debates em alguns grupos aqui do Facebook e também do WhatsApp. Aproveitei para puxar aqui com vocês uma leve discussão sobre o projeto ético-político. Então, vamos lá. Lembrando também que eu tenho muitos vídeos aqui no Facebook, muitos vídeos no canal do YouTube, Ideia Criativa Cursos. Já tenho mais de 200 assuntos discutidos, abordados. Eu também quero lembrar vocês que se você por acaso em algum momento me vê gaguejando, respirando no vídeo, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito de falar sobre assuntos complexos. Quando eu estou pensando, eu estou refletindo. Quando eu estou refletindo, minha mente para comparar as informações e constatar a veracidade daquela informação na minha mente, lembrar de algum conteúdo, de quem disse ou de quem disse. Eu não tenho a presunção de saber tudo, de dominar todos os assuntos. Então, você vai me ver em muitos vídeos gaguejando. Mesmo assim, eu tenho 17 mil alunos hoje a nível de Brasil e de mundo. Você vai me ver em muitos pontos gaguejando sobre alguma coisa que eu estiver falando. Isso é comum da minha natureza. Eu não sou totalmente gago, eu já tive problema, dificuldade para falar no começo da minha vida estudantil, mas eu superei isso já faz muito tempo. Eu gaguejo não é em função apenas da dificuldade que eu tinha de gagueira, mas em função de que eu estou refletindo sobre aquilo que eu estou falando. Estou pensando sobre o que eu estou falando. É preciso pensar sobre o que se fala. Não se pode agir como um robô automatizado. Eu acho que quem pensa assim não está levando em consideração a transformação cotidiana das coisas ao seu entorno ou ao seu redor. O projeto ético-político, voltando então à questão do projeto ético-político. Recentemente nós tivemos ainda, antes de entrar mesmo na questão, nós tivemos aqui alguns embates sobre a educação à distância. Quero deixar bem claro, eu sou defensor da educação à distância, sou defensor do aluno crítico que estuda na educação à distância, mas não posso defender o aluno que defende a educação à distância. Infelizmente, isso eu não posso fazer. Meus princípios pessoais, a minha forma de ver o serviço social, toda a conjuntura do capital, da precarização da educação, da mercantilização da educação, não me permite defender uma pessoa que defende a privatização da educação e a precarização da educação. Mas aquele aluno que conseguiu a oportunidade na EAD, está estudando na EAD e se esforçando, se dedicando, e mesmo assim criticando para que ela venha melhorar, como eu estou fazendo, porque eu sou de origem EAD, então esse aluno merece aplausos. Muito bem, você está fazendo certo. Agora você que só diz, EAD é maravilha, é céu, é um sonho, é a realização do sonho, eu sou muito grato, a você, infelizmente, eu acho que você ainda não entendeu a profissão. Tá? Quando você entender, aí você vai perceber que não é porque a vida te deu uma oportunidade que você tem que se tornar totalmente grato àquilo. Se aquilo é bom, existe a possibilidade de melhorar. Se existe a possibilidade de melhorar, através da crítica a gente pode fazer isso acontecer. Vamos lá? Então, a primeira regra, para vocês nunca mais esquecerem, ó, a primeira regra do projeto ético-político. Boa tarde, Ednelma, Simone, Geni, demais colegas que já subiu aí o comentário, vou baixar aqui um pouquinho. Márcia, boa tarde a todos vocês. A primeira regra, para você nunca mais esquecer, sobre o projeto ético-político, é que ele é coletivo. O projeto ético-político é coletivo, ele não é individual. Então o projeto ético-político aceita o pluralismo profissional como parte da sua prática, mas o pluralismo profissional não é uma imposição. Eu tenho uma ideia e essa ideia tem que ser na força, na marra. Boa tarde, Jaira, alguma coisa assim. Boa tarde, Tamires. Eu tenho uma ideia e essa
ideia tem que ser introduzida, tem que fazer parte do projeto ético-político, queira ou não queira. Não é bem assim que funciona. Boa tarde, Rose. Você tem uma ideia, o pluralismo profissional aceita a sua ideia e coloca a sua ideia em pauta, em discussão. Boa tarde, Mara. E aí, se a sua ideia estiver correta, coerente e os demais profissionais com a visão mais ampla de mundo concordarem, ela é colocada em pauta e discutida várias vezes até vir fazer parte do aporte de conhecimento instrumental técnico-operativo do serviço social. Boa tarde, Patrícia. Mas só o fato de você ter uma ideia não significa que os outros profissionais têm que se submeter a essa ideia. O projeto ético-político, em primeiro lugar, é coletivo, ele é feito, construído pela coletividade. Em segundo lugar, o projeto ético-político ele é histórico. Histórico significa os profissionais que vieram antes de nós, os escritores, autores, cientistas, políticos, etc., que vieram construindo, testando, melhorando, aprimorando, até chegar no dia que nós estamos hoje. Nós temos 50 anos de história e aí muita coisa foi superada, foi testado, viu que não dava certo, abandonou. Boa tarde, Lucinéia, boa tarde, Radassa. E aí foi melhorando, ampliando. Então ele é primeiro, ele é coletivo, segundo, ele é histórico, né? Então histórico é que você tem que fazer menção à história. Se você não conseguir ligar o teu projeto profissional à história, ele não é um projeto profissional. Ele precisa estar submisso ao contexto histórico. Então o serviço social tem um projeto ético-político, o assistente social tem que ter um projeto ético-político. Então ele é primeiro coletivo, segundo ele é histórico e terceiro ele é político. Porque político não está aí fazendo referência a partido, e sim administração da polis, administração da cidade. Eu vi hoje uma infinidade de baboseira, desculpe a palavreado, mas é esse mesmo, dizendo que o serviço social não pode ser, não deve ser político. Agora, como é que nós vamos trabalhar numa profissão que faz parte da administração da cidade, ou seja, da polis, né? Administração da polis, que é o termo político, administrar a polis, administrar a cidade. Então, essa profissão, de acordo com esses pensadores, não vai mais fazer parte da administração da cidade. Ele vai administrar o quê? Alguém sabe me responder aí na página Serviço Social Brasil? Se o serviço social não pode ser político, ele pode ser o quê? Vai administrar a fazenda? Vai administrar o campo? De toda maneira vai administrar Marte, né? Lua, Júpiter. De toda forma, ele acaba voltando, mesmo administrando o campo, acaba ainda interligado com a cidade. Então o termo político não tem a ver com PTB, PSDB, PMDB, PSOL, PT, tantos PPP não tem nada a ver. É uma questão de administração da cidade. Ou seja, você é um servidor que vai trabalhar para a construção e a manutenção das cidades. A administração do sistema público, de algum modo, das relações sociais dentro da perspectiva da cidade. Por isso que é uma profissão política. Como na administração política existem lados opostos, então ela é uma profissão política, o projeto ético é político, é coletivo, é histórico, é político, porque você tem que, dentro da perspectiva política, escolher um lado, ou seja, ter um posicionamento. Por isso que se diz que o serviço social não é neutro, não é pragmático, ele tem que ter um posicionamento, você tem que se posicionar ao lado de alguém, ao lado de alguma classe, ao lado de alguma ideia, ao lado de algum sistema. Exige um posicionamento para uma tomada de ação. Então Barata vai dizer ainda que o projeto ético, Barata não, Teixeira, né, que eu falo, a professora Joaquina Barata Teixeira, juntamente com a sua colega da UERJ, ela é do Pará, juntamente com a sua colega da UERJ, a Braz, ela vai dizer assim: a natureza dos projetos como finalidades, teleologias concebidas e voltadas para uma determinada atividade. Ela também vai dizer que o projeto ético-político se manifesta como expressão das mediações existentes entre projetos societários e projetos profissionais. E vai dizer também que o projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro tem a sua constituição histórica, o seu estado atual e seus desafios a partir do atual para o futuro, ainda assim baseado no período histórico. Ou seja, de um modo bem resumido, nós,
construímos durante muitos anos, nós, quando eu falo, me refiro aos assistentes sociais do presente e do passado, foram construindo e testando instrumentos, métodos, tecnologias, operações, projetos, pesquisas, até se chegar no que tem hoje. Nesse período de testes, né, não que o ser humano seja uma cobaia, mas obrigatoriamente você vai experimentando. E com a experimentação foi se comprovando que esse modelo não dava certo, o estudo de caso não dava certo, o endogenismo não dava certo, o positivismo não dava certo, a filantropia, a benemerência não dava certo, o assistencialismo não dava certo, o serviço social clínico não dava certo, e chegou nos dias de hoje. Hoje, quais são os embates, os principais embates do projeto ético-político atual? Número 1, a mistura de várias profissões para o exercício do serviço social. Ora, o indivíduo fez psicologia, aí faz serviço social, e aí agora quer misturar psicologia com serviço social. O indivíduo fez direito, ou fez uma especialização em direitos sociais, e aí quer misturar direito com serviço social. Não vai dar certo. O indivíduo fez psicanálise ou psiquiatria, um outro curso desse aí, de psicanálise até recentemente, com 1 ano tinha aí curso aí no Brasil, para você fazer, e já se tornava psicanalista, né? Agora que houve algumas mudanças na lei aí que acabou esses cursos, exauriram, mas houve um tempo que tinha. Então ele vai lá, faz psicanálise, aí faz serviço social, agora ele quer ser psicanalista e assistente social ao mesmo tempo, unindo as duas vertentes profissionais. Não vai dar certo. Então o que fica evidente, bem claro aqui, que cada profissão tem obrigatoriamente que ter o seu projeto societário, o seu projeto ético-político. E cada profissão precisa ter os seus limites bem estabelecidos, a divisa, a dimensão, a separação entre um tipo de instrumento, método, metodologia, prática, técnica e outro tipo, porque são nuances diferentes, são aportes científicos e teóricos diferentes para o enfrentamento, às vezes do mesmo problema, mas que exigem técnicas e competências diferentes. Então, o projeto ético-político do serviço social não pode se misturar com nenhum outro projeto societário ou com nenhum outro projeto ético-político. Então, como base fundante, todo projeto pessoal, profissional, ele tem por base um projeto societário ou a reestruturação de um projeto societário. O projeto político de uma profissão se alinha ou contradiz ou enfrenta um determinado projeto societário ou luta pela modificação deste projeto societário. É o caso do serviço social que luta pela construção de uma nova ordem societária. Então faz parte do projeto ético-político a superação do velho para a implantação do novo. Faz parte do projeto ético-político a superação do tradicionalismo, do conservadorismo, para a construção de uma nova ordem societária, baseada em novos conceitos. Então, tendo cada profissão concebido de acordo com as experiências teleológicas, a sua ideia do que seja o exercício profissional, se chega à presente discussão de que é necessário reconstruir, superar alguns paradigmas que existem na sociedade atual. Então o serviço social, dentro da construção dessa nova ordem societária, tem aí os 11 princípios éticos fundamentais do Código de Ética que vão deixar cristalino como água o que se pretende alcançar com o exercício profissional, com a prática profissional, com o comportamento do assistente social enquanto profissional de nível superior. Combater o preconceito, viabilizar o direito social, civil e político dos sujeitos com a perspectiva da plena emancipação política, da plena autonomia, do protagonismo. E aí vocês já sabem, né, que estão lá nos 11 princípios fundamentais que é a principal sustentação do projeto ético-político. Então você, para entender o projeto ético-político, precisa conhecer os 11 princípios fundamentais do Código de Ética. Conhecer assim, de poder salivá-lo, né, argumentá-lo de forma automática e plena. Compreendendo essa parte, você já sabe o que é e como se desdobra a construção de uma nova ordem societária. Então você tem aqui, o projeto ético-político é coletivo, não é individual, não pode ser decidido por uma pessoa só.
e nem por um grupo pequeno de pessoas, tem que ser decidida pela coletividade. Existe o pluralismo profissional, mas ele é aceito desde que debatido e não imposto. O projeto ético-político é histórico, o projeto ético-político é político e o projeto ético-político é dinâmico. Apesar de não poder ser decidido individualmente, ele pode ser discutido, debatido, ampliado e melhorado pela coletividade profissional. Ou seja, todos os profissionais de serviço social podem começar a debater um assunto. Isso não está bom, isso não está certo. Por exemplo, a gente está debatendo aqui na página, por exemplo, a questão das pessoas chamarem estupradores de vulneráveis de pedófilo. Eu não disse que eu sou dono da razão, mas eu estou argumentando aqui, inclusive já provei a minha argumentação de que, com base em estudos, de que a maior parte dos estupradores de vulneráveis não são pedófilos. E pedófilo é um transtorno mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e que o transtorno mental leva a inimputabilidade, ou seja, o sujeito que tem transtorno mental não responde diretamente por seus crimes, ou seja, tem a pena abrandada. Já provei isso aqui, a gente tem que superar isso, né? Já falei isso aqui, argumentei isso. Foi uma proposta que eu fiz. Se a coletividade começar a entender, não realmente a argumentação que o professor Davi Barbosa colocou na página Serviço Social Brasil sobre a pedofilia, ela tem amparo científico de fato. Ela realmente, pensando bem, a Organização Mundial da Saúde diz que para uma pessoa ser declarada como pedófilo, ela precisa ser diagnosticada por uma equipe multiprofissional de pelo menos 3 profissionais, precisa ter o laudo e tal. Então, e aí você vai para o Código de Processo Penal, artigo 26, da inimputabilidade para a pessoa que tem transtorno mental. Então, com esse raciocínio, essa argumentação, as pessoas começam a clarear e concordar. Eu não impus, eu provoquei um debate, e aí o debate foi recomeçado em outras instâncias, e aí aquela ideia amadureceu. Então, começa a fazer parte do projeto ético-político a ideia de que nem todo estuprador, ou grande maioria dos estupradores de vulneráveis, de crianças e adolescentes, não são pedófilos. Se torna parte da retórica, da teoria, né, por assim dizer, da conversação, do debate do serviço social. Aí uma pessoa diz assim, mas eu gostaria de sugerir terapias no serviço social, né? Porque tem um cara de gente aí sugerindo terapias, processos terapêuticos no serviço social. Então, se eu falo isso aqui, já surge uma resistência. Os profissionais já sabem que isso já foi testado, não deu certo, né? Já no passado já teve isso, não deu certo. Então, aí volta, toda a coletividade resiste. Não quer, porque já sabe que já foi testado, não tem aporte científico, não tem cobertura científica. Então o projeto é rejeitada a ideia. Houve a possibilidade do pluralismo de se manifestar o pensamento, mas a coletividade dos profissionais entendem que não é por aí o caminho, que essa ideia não fecha com o serviço social. A outra perspectiva que a gente poderia trazer aqui também dentro da questão do projeto ético-político é a questão de se encontrar uma nova corrente teórica para o serviço social que vá além de Marx. Né? Muita gente já tem provocado esse debate. Eu já provoquei aqui, gente, se vocês não gostam de Marx, então tragam uma nova corrente teórica aí pra gente. Compreender o capitalismo, compreender o antagonismo entre o capital e o trabalho, compreender as multifacetadas expressões da questão social. Até hoje ninguém trouxe. Então, fazer provocações e não provar o fato daquilo que foi provocado não é pluralismo profissional, é especulação. Quando você faz uma provocação, você não tem condições teóricas de pelo menos tentar comprovar aquilo que você provocou, você não provocou, você especulou. E isso não é bom para o projeto ético-político. Então, apesar de respeitar o pluralismo profissional, você tem o direito de dizer, precisamos de uma nova teoria para o serviço social que vá além de Karl Marx, que vá além do marxismo, né? Porque tem gente que tem aversão a Marx, ao marxismo, que já foi doutrinado há muitos anos, né? Não vamos entrar no mérito da questão, mas, enfim. Aí resiste. Aí eu pergunto, tem outro? Se tem, propõe o debate, vamos discutir, vamos debater, vamos argumentar, vamos ver se tem como encaixar, né, o projeto ético-político nessa pessoa. Porque eu coloquei aí na página, não é
o projeto ético-político que tem que se adequar a você. É você que tem que se adequar ao projeto ético-político. Porque o projeto ético-político não é a vontade individualizada de um determinado sujeito. É uma construção histórica, é uma construção política, é uma construção coletiva, em que todos participam. Então hoje eu tenho o meu projeto ético-político, você tem o seu projeto ético-político, mas a gente já pegou o projeto pronto. Algumas coisas só a gente vai agregando ao tempo. Tudo que você vier agregar ao projeto ético-político tem que ter fundamentação científica, tem que ter conhecimento teórico aprofundado, para que haja sentido naquela modificação que você pretende elaborar. Então hoje nós temos muitas correntes de serviço social no Brasil sendo discutidas, e eu falei aqui já, em função própria de várias perspectivas, né? Mas principalmente porque o serviço social acabou se tornando a última opção de quem não tinha mais o que estudar, né? Existe uma resistência, não formou turma de administração no polo, formou de assistente social, então vai estudar serviço social. Não formou turma de pedagogia no polo, mas formou de serviço social, vai estudar. Não formou turma de educação física, né, porque eu tive conhecimento recente, não formou turma, mas formou turma, se você quer, aí a pessoa vai para o curso de serviço social. Aí descobre, no decorrer do curso, que ela não concorda com o posicionamento político do serviço social, né? Ela não concorda com as ideias que o serviço social tem no seu código de ética, o combate ao preconceito, ela não concorda com a distribuição de renda, não concorda com Bolsa Família, não concorda com auxílio reclusão, não concorda com um monte de coisas, várias coisas que são defendidas e bem explicadas aqui no serviço social. E outra, o fato de não concordar é um direito da pessoa. O problema é que continua não concordando e não procura se informar para fazer se o motivo pelo qual ela discorda tem sentido ou não. Só continua discordando no mesmo senso comum e no mesmo fato social que tinha antes de ter sido empurrado para o curso de serviço social. Então, gente, olha, eu não quero aqui discriminar ninguém, nem ser preconceituoso com ninguém, mas o mais importante na vida é ser feliz. E você fazendo uma coisa com a qual você não se identifica, você não vai ser feliz. Isso é uma coisa muito comum. Você pode até ganhar um dinheiro, pode até conseguir um emprego, mas você não vai ser feliz. Porque a felicidade, ela demanda da gente fazer o que a gente gosta. Então você tem que se identificar em fazer aquilo que você vai trabalhar, em exercer aquela profissão. Isso também faz parte do projeto ético-político. Como é que uma pessoa vai ser assistente social se ele não concorda com as políticas públicas, não concorda com as cotas raciais, não concorda com a distribuição de renda, não concorda com o casamento ou a união homoafetiva? E aqui eu podia fazer uma lista de coisas. Não concorda. Porque a fundamentação, quer seja religiosa, quer seja cultural, quer seja de posicionamento ideológico, não permite que ela concorde. Ela teve essa formação durante toda a vida, agora veio para fazer pedagogia, foi jogada para o curso de serviço social. Veio fazer administração, empurraram para o serviço social. Veio fazer educação física, serviço social. Marketing, não formou, serviço social. Design gráfico, não formou, serviço social. Ou seja, uma série de questões assim. Então, se você se identifica, procure descobrir se você encontra um meio termo para você começar a gostar dessa profissão. Essa é uma profissão que defende bandido. Eu falei isso na faculdade recentemente. Essa é uma profissão que defende bandido, tal qual o direito. Na advocacia, o advogado defende o bandido. É uma profissão. São pessoas que precisam ser reinseridas na sociedade. Cristo defendia bandido, foi crucificado por causa disso. Cristo andava com as prostitutas, Cristo andava no meio dos pobres e defendia os bandidos. Na sua época, ele não defendia as pessoas certas da sua época, não. Ele não defendia os, abre aspas, o sinédrio, os fariseus, os principais dos fariseus. Cristo defendia a classe menos favorecida, estava com a classe menos favorecida, viveu com eles e desenvolveu o seu ministério entre eles. Isso falando de que, já que nós estamos em um país cuja imensa maioria, ou seja, 86% das pessoas desse país, da população brasileira, é cristã e não tem simpatia pelos direitos humanos, ou seja, não acredita na segunda chance, não acredita na ressocialização, não acredita no perdão. Tudo que eles acreditam é injustiça, seja
por meio da vingança, ou seja, por meio da punição. São cristãos do Antigo Testamento, não do Novo, porque no Novo não tem justiça. No Novo tem perdão, tem ressocialização, reinserção social. No Novo tem a possibilidade de defender o bandido. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos. O projeto ético-político é para defender bandido e é pronto. Se a direita não gosta, meu Deus, só lamento. Essa é uma profissão emancipada. Nós somos profissionais de nível superior, com conhecimento teórico. Vamos defender também a vítima? Vamos, mas em muitos casos vamos defender o bandido. Assim como Cristo defendeu, assim como Buda defendeu, assim como Mahatma Gandhi defendeu, assim como tantos outros homens que realmente fizeram histórias na humanidade, defenderam. Essa é uma profissão que defende quem dela precisar. Não importa qual seja o seu histórico de violência, não importa qual seja a sua situação do passado, seu histórico, seu materialismo histórico dialético, é uma profissão que está aqui para isso. Nós temos um aporte teórico. Nós vamos defender os direitos humanos de quem precisar dele. E os direitos humanos e de todas as pessoas. Daquela que vive uma vida direita, honesta, íntegra, que nunca comete nem ato infracional, paga seus impostos em dias. Os direitos humanos é dessa pessoa também. Mas também é daquela que foi excluída no processo político, histórico, segregada, vilipendiada, teve seus direitos negados e acabou se envolvendo com a criminalidade. Ou mesmo o filhinho de papai, que nunca teve motivo nenhum para ser criminoso, mas se tornou um infrator da lei. Também, essa profissão também é para ele. Então essa profissão é para todos que dela precisarem. Sem preconceito, sem discriminação, nós precisamos evoluir, sem nenhum tipo de julgamento. É bem simples. Eu não quero fazer do serviço social uma profissão confessional, porque já tem um movimento aí, serviço social confessional, que vai orar pelas pessoas, impor as mãos, expulsar os demônios, fazer ali, né, a comunhão e ministrar a cura sobre o sujeito. Tudo isso dentro da igreja fica bonito e tem o seu lugar, tem que ser aceito. As pessoas precisam disso, mas dentro dessa profissão, não. O projeto ético-político não permite isso, não aceita isso. Cada coisa no seu devido espaço, no seu devido lugar. Então, não quero fazer do serviço social uma profissão confessional. Mas se você conseguir olhar o mundo com o olhar de Cristo, de fato, você já vai começar a entender o que é o serviço social. Essa profissão nasceu com as freiras da Igreja Católica e cresceu com elas. Ela evoluiu aí, né? Na história vocês sabem que a primeira escola de serviço social foi mantida ali pelos ideais apostólicos da Igreja Católica, pela doutrina apostólica da Igreja Católica, em ajudar o próximo e tal. E cresceu e nós temos até hoje o símbolo, né? A estrela de Belém, o símbolo do serviço social, a estrela de Belém, o que representa bem a imagem de Cristo, que é a compreensão, o olhar da humanidade. Mas as pessoas estragaram tanto a imagem de Cristo, que hoje falar em Cristo é quase um crime no serviço social, de tanto que as pessoas distorceram, estragaram. Então hoje as pessoas usam a Bíblia para justificar o massacre da Síria, usam a Bíblia para justificar o feminicídio, usam a Bíblia para justificar a homofobia e por aí vai. Então a necessidade de olhar o ser humano como alguém que errou 1000 vezes, como alguém que teve a sua identidade alienada. Nas aulas que eu dou, que eu ministro, no curso de perito judicial, nós falamos muito sobre a alienação da identidade. Então leia o livro de Martinelli sobre identidade e alienação e leia também os livros de Bauman, Capitalismo Líquido, enfim. Bauman tem muitos livros bons que vão tratar este assunto e você vai compreender o que é uma pessoa com a identidade alienada. Uma pessoa que não tem existência, não existe, não tem vínculo afetivo, não tem sobrenome, não tem passado, não tem pretensão de futuro. Essa pessoa é capaz de qualquer coisa. Nós, enquanto assistentes sociais, podemos, dentro do projeto ético-político, olhar essa pessoa não como um coitado, mas como um sujeito de direitos que pode ser empoderado, emancipado, que pode se tornar protagonista da sua superação, da sua alienação. Defender os direitos humanos universais não é a mesma coisa que defender bandido. Amiga. Elton,
nós defendemos bandido no serviço social, viu? Se você é assistente social, você vai ter que se acostumar com isso. Nós defendemos bandido. Essa é parte do nosso fazer profissional. Serviço social no sistema prisional vai lutar pelos direitos do bandido, pelos direitos de auxílio-reclusão, pelos direitos de liberdade condicional, pelos direitos de visita social íntima, pelos direitos de... e por aí vai. Eu só estou falando aqui do sistema prisional, mas eu poderia falar das medidas socioeducativas, sobre o menor infrator, enfim, né? O livro é Identidade e Alienação, Martinelli. Então, Elton, nós defendemos bandidos. E os direitos humanos é para defender bandido também. Não só, mas também. Então existe muito erro conceitual aplicado na atualidade em relação aos direitos humanos. Então, Elton, recomendo que você estude para conhecer os direitos humanos de fato. Quem é que precisa, quem é que mais precisa dos direitos humanos? Todas as pessoas precisam, mas alguns precisam mais. Quando você tem a opção, é difícil compreender isso e eu até entendo. Quando você tem a opção de cuidar de uma vítima, você está cuidando das consequências do crime. Quando você tem a opção de cuidar de um criminoso, você está cuidando da causa. Isso é trazer solução. É cuidar da causa, não da consequência. O mundo já passou muito tempo cuidando das consequências. E lutar e cuidar das consequências não resolve, porque a causa continua lá, inflamada, criando problema. Então, cuidar do bandido é cuidar da causa. Não é olhar com a superficialidade, um olhar superficial. Então, no Brasil nós temos muito, por exemplo, o comportamento punitivo, ou seja, o sistema prisional no Brasil foi construído para punir e não para reinserir. Não deu certo. Mas temos países que estão dando certo, que estão fechando presídios que não tem mais bandido. Porque o sistema prisional começou a reinserir socialmente as pessoas. Nós temos a Finlândia, a Noruega e vários outros países, né, que são exemplos, que reinseriram socialmente as pessoas. E, em função disso, acabou o crime. Oslo, 0 de criminalidade. Renda per capita, $82 mil por pessoa. Percebe a diferença? O litro de gasolina, R$6. Venezuela, 10 centavos. Percebe a diferença? Então, há muito no mundo que a gente precisa refletir. É uma questão de reflexão. Você tem que pensar. Pensar. Quando o projeto ético-político exige um sujeito crítico que consiga criticar a realidade, refletir sobre a realidade, não ouvir a Rede Globo, ouvir o partido A, o partido C, vem pra rua, o direita já, ou não sei. Você tem que pensar por si só. Tem muitas informações na internet, lixo puro. A internet, gente, é muito lixo, é muito lixo. Na internet tem muito lixo. E se a gente for ficar olhando só para a internet, nós vamos nos deparar com muito lixo. Então é importante você, quando olhar para as notícias da internet, olhar, como diz outro, com o olho na esmola e outro no santo. Porque é muito lixo. A maior parte é lixo. Tem que filtrar, observar, refletir a respeito. O projeto ético-político pede isso. Mas antes de tudo, a primeira reflexão que o projeto ético-político pede é a nossa própria desconstrução. Na construção de uma nova ordem societária, o primeiro sujeito que precisa ser reconstruído é o assistente social. O assistente social, a mulher ou o homem, que veio de uma família machista, defensores da cultura do estupro, extremamente preconceituosa, defensores de preconceito velado, perseguidores das liberdades individuais, homofóbicos, enfim, várias outras questões, né, contra o auxílio-reclusão, contra as cotas raciais, contra a união homoafetiva, enfim, várias outras questões. A gente precisa primeiro se reconstruir. Então a construção de uma nova ordem societária parte primeiro do indivíduo. Eu acho para mim que o projeto ético-político, a palavra mais forte do projeto ético-político é essa construção de uma nova ordem societária. Ela tem que partir do sujeito.
do assistente social. Não adianta você ficar falando a construção de uma nova ordem societária se você, enquanto pessoa, não se reconstruir, não rever as suas bases fundamentais, os seus princípios, as suas ideologias. Que aí você vai ficar defendendo uma coisa na língua, mas na prática você é totalmente outra coisa. Dizem, eu não sei, não posso constatar isso, também não vou ser contra, que é possível defender uma coisa e ser outra no serviço social. Dizem. Eu não consigo compreender isso. Mas também, se você consegue, parabéns. Eu acho que é difícil a pessoa viver de máscara por muito tempo, a vida toda, mas tem gente que consegue. Eu não consigo. Tem gente que consegue manter duas personalidades. Uma na vida pessoal e outra na vida profissional. Mas essa reconstrução presume o entendimento, porque você não pode reconstruir uma coisa que você não entende. Então, para você entender o serviço, você tem que estudar sobre o serviço social, estudar profundamente, ler muito, se aprimorar, para entender o que é, dominar o que é o projeto ético-político. Então, reprisando aqui, né? Revisão, né? Vamos fazer uma revisão aqui. O projeto ético-político, ele é coletivo, é histórico, é político, é dinâmico e é teleológico, porque ele tem base fundante no trabalho. Sem trabalho, não existe projeto ético-político. Ou seja, o projeto ético-político, ele se materializa no trabalho profissional. Ele se torna realidade no trabalho profissional. Quando você dá de cara com a realidade, ela te olha nos olhos, e você diz, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou julgar o sujeito, vou individualizar o sujeito para, né, tratar ele na individualidade, eu vou julgar o sujeito, eu vou emitir um juízo de valor a respeito do sujeito, eu vou cumprir a função de justiceiro que cabe ao judiciário e à segurança pública, em vez de cumprir o papel de um educador social, de um assistente social. Então você tem que fazer essas escolhas quando você é colocado diante da realidade. E qual realidade você vai ser colocado? Na saúde? Para fazer triagem? Né? É engraçado, né? Na educação? Para defender os professores em detrimento do aluno? No segundo setor, na empresa, nas empresas privadas, para defender o patrão em detrimento ao empregado? Nas instituições públicas, para defender os políticos, os coordenadores de CRAs, que às vezes até analfabetos são, em detrimento do usuário da política pública? Você vai ser colocado aonde? Na polícia militar ou na polícia civil para defender o delegado? Em detrimento aos detentos, os prisioneiros, os criminosos que estiverem ali, sobre os cuidados dele? Você vai ser colocado em qual campo socioocupacional? No sistema prisional, para ficar sempre ao lado dos carcereiros e contra os usuários, ou ao lado dos delegados, ou da segurança pública como um todo, e contra os usuários? Você vai ter que fazer uma escolha. Vai ter que fazer uma escolha profissional, competente, ética. E essa escolha não pode ser feita quando você estiver lá na frente da realidade. Ela tem que ser feita antes. É um posicionamento, um amadurecimento profissional antecipado. Ah, professor, mas eu já passei em 5 concursos públicos. Muito bem, passar em concurso público é ótimo, porque o funcionário público está livre de ser capacho de gestor municipal, político safado, que se utiliza, né? Nós temos aí a questão do judiciário, que eu estou denunciando aqui constantemente. Só tive até agora 26 assinaturas. Isso prova que vocês estão muito interessados. Ó, aqui um puxão de orelha para vocês. Vocês estão muito interessados. Vou gravar uma live daqui a pouco sobre isso. Então, nós estamos nessa questão. Então, o projeto ético político é isso. Viu, gente? Obrigado por vocês que me assistiram até aqui. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a escravidão nos tribunais brasileiros. Até já.